Nesta quinta aula sobre exercícios resolvidos de logaritmos, nós abordaremos o logaritmo decimal. Vamos lá? Então, vamos fazer o nosso 13º exercício de logaritmo. Dado log de 53, que é o mesmo que dizer log de 53 na base 10, identifica a característica do logaritmo. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver este exercício é lembrar que a característica de um logaritmo decimal é igual ao número de algarismos na parte interna do logaritmando, subtraindo 1. Então, vamos lá? Olha só. Em log de 53, temos 2 algarismos em 53. De forma que nós fazemos 2 menos 1. 2 menos 1 resulta 1. Então, a característica é 1. Vamos ver como fica? Log de 53, ou log de 53 na base 10, é igual a 1,72427587, etc. Por quê? Vamos fazer a potência, que é a operação contrária. 10, porque é um logaritmo de base 10, elevado a 1,724 é igual a 53 aproximadamente. Bateu. Então, veja, se eu faço 10 à segunda, eu já tenho 100. E 100 passa de 53. Então, quando nós estamos fazendo aqui o logaritmo, achando esse expoente, nós precisamos lembrar que ele vem de uma potência, então ele precisa ter um dígito a menos. Percebe? Então, é como já vimos agora. 10 a primeira é 10, certo? E aqui dá um pouco mais que 10, é 53. Mas é menor do que 100, que é 10 a segunda. Vamos lá agora para o 14º exercício. Log de 7,1 ou log de 7,1 na base 10. Identifique a característica do logaritmo. Bem, aqui complica um pouquinho, mas é só um pouquinho, porque tem uma vírgula. E qual é a regra? A mesma. A parte inteira desse logaritmo é o 7. Quantos dígitos tem nessa parte inteira? Ou quantos algarismos? 1, que é o 7. Então, eu faço 1 menos 1. Eu tiro 1, eu preciso diminuir uma casa. O resultado é 0. Então, a minha característica é 0. Se nós fizermos log de 7,1 na base 10, o resultado é 0,85, 12, 58, etc. Ou seja, a característica é 0. Tá bom? Se nós tivéssemos 10 à primeira, então nós teríamos 10. E 10 passa de 7. Ou 7,1. Tudo bem? Bem, no nosso 15º exercício, nós temos dado o log de 125,28, identifica a característica do logaritmo. Bem, nós sabemos que é um logaritmo de base 10. Ora, nós vamos precisar lembrar que a característica de um logaritmo decimal é igual ao número de logaritmos na parte inteira, que aqui é 125, portanto, são 3 algarismos, subtraindo 1, ficam 2. Então, a característica é 2. Simples assim. Se nós quisermos tirar a prova, nós calculamos o logaritmo. Log de 125,28 é igual a 2,0978817, etc. Então, veja, a característica é 2. Inclusive, eu ressaltei aqui em vermelho para você ver melhor. Agora, se nós pensássemos assim, poxa, mas espera aí, né? Tem 3 algarismos aqui antes da vírgula. Veja, então eu não posso colocar 10 à terceira, porque 10 à terceira é 1000, vai passar de 125. 10 à segunda é 100, né? Ele passa de 100.
O valor que eu quero é 125. Então, é um pouquinho mais que 100. Então, é verdade. É 2, mais um pouquinho, porque passa de 100, mas também não chega a 1000. Tudo bem? É muito simples, não é? Então, tá bom. Bem, no nosso 16º exercício, nós temos algo diferente. Veja aqui. Dado log de 0,838, identifique a característica do logaritmo. Veja, aqui nós temos algo diferente, que é o quê? A parte inteira deste logaritmo decimal é 0. Ela está antes da vírgula, à esquerda da vírgula. E lembrando também que ele é chamado de decimal não porque nós temos 0,838, e sim porque a base do logaritmo é 10. Bem, primeiro vamos lembrar que a característica de um logaritmo decimal é igual ao número de algarismos na parte inteira, 0 aqui, seria, do logaritmando subtraído 1. Ótimo. Então, se nós temos essa observação, para a situação dessa parte inteira ser 0, nós temos algo diferente. Por quê? A característica ela é negativa. É isso que está indicando. E ela é igual ao número de zeros que antecedem o primeiro algarismo não nulo. Quer ver? Olha só. Pensa assim comigo. Se eu tenho 0 na parte inteira, se eu fizesse 0 menos 1, conforme nós tínhamos antes, então ficaria menos 1, não é? Então, isso prova que ela seria negativa. Percebe? Então, a gente faz uma adaptação, fica algo mais fácil. Então, se você tiver um 0, então você já sabe que você tem que olhar quantos zeros tem antes do primeiro dígito diferente de 0. Então, eu tenho um 0, logo a característica é menos 1. Ela é negativa. Vamos tirar a prova aqui. Log de 0,838 na base 10, né? É igual a menos 0,07675598, etc. Bom, veja que se nós fizermos isso em forma de potência, nós teríamos 10 elevado a 0,07675598 igual a 0,838. Essa é a ideia. Então, pense o seguinte. Se eu fizer característica igual a menos 1, eu tenho que pensar o seguinte. Espera aí. Se a característica é menos 1, por que eu falo que ela é menos 1, sendo que o valor do log é menos 0? Percebe? Ele fica com uma escrita diferente do que nós estávamos fazendo. Então, ele é menos 0, aí você pensa, eu vou considerar, então, 0, né, característica. Não é, gente, é a quantidade de termos, tá bom? Então, vamos ver aqui, 10 elevado a menos 1 resulta quanto? 0,1. Então, nós já temos 0, e o termo na primeira casa. Agora, dá uma olhada lá no logaritmando. Não é 0,8, etc? Então, 0,8 tem uma casa. Percebeu? Uma casa à direita da vírgula. Certinho, sem nenhum zero antes. Se eu tivesse 10 elevado a menos 2, eu teria 0,01. Então, eu teria 0 e na segunda casa, à direita da vírgula, apareceria o meu primeiro dígito diferente de 0. É essa dinâmica que a gente precisa perceber, tá bom? Então, no nosso 17º exercício, agora nós temos que achar a característica do logaritmo log 0,035. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é considerar que se a parte inteira é 0, ela é negativa. E ela é igual ao número de zeros que antecedem o algarismo que não é o 0, não é nulo. No caso aqui é o 3.
Quantos zeros eu tenho? Com vírgula e tudo. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, ela é menos 2. Essa é a característica. Aqui eu coloquei a prova, né? Que o log de 0,035 na base 10 é menos 1,4559, etc. Tá bom? Então, eu acabei achando. Só que tem um detalhe. Quando você olha para a prova, você fala assim, espera aí, a característica deu menos 2. E aqui, o meu resultado logaritmo é menos 1. Então, de novo, quando você tem o zero, o valor que está ali à esquerda da vírgula, no resultado do logaritmo, não se confunde com a característica. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela vai refletir a potência, o número de casas. Então, se nós fizermos 10 elevado a menos 1, eu tenho 0,1. E aqui eu não tenho 0,1, eu tenho mais uma casa. 0,01. Tudo bem? No caso aqui, 0,035. Então, se eu faço 10 elevado a menos 2, vê se a característica está correta. Porque eu tenho o primeiro dígito na segunda casa à direita da vírgula. Depois do zero, né? Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Bom, no nosso último exercício, nós precisamos achar a característica do logaritmo de 0,0005. Quase que não saiu um zero. Então, gente, é um logaritmo decimal e nós temos quantos zeros antes do primeiro dígito não nulo? 4. Então, a nossa característica é menos 4. Usamos esse método mais direto, por quê? Porque o logaritmando aqui tem como parte inteira um valor nulo, que é o zero, tá bom? Nós podemos fazer a conta do logaritmo e aí nós vamos verificar que esse log de 0,0005 na base 10 é igual a menos 3,30102999. Enfim, e esse menos 3 não se confunde com o número de casas, né? E, portanto, com a característica que é menos 4. Por quê? Então, vamos ver. Se eu fizer 10 elevado a menos 4, é a mesma coisa que 1 sobre 10.000, que é o mesmo que 0,0001. Você notou o que eu falei? Quando eu coloquei no formato de fração, é 1 sobre 10.000. Quantos zeros tinha? 4. Agora, quando eu coloco em formato de número com vírgula, eu tenho 0,0001. Então, de novo, é aquela questão na grafia. Então, para eu escrever o número com vírgula, eu vou contar as casas e vai incluir, como se fosse um zero, mas não é, o primeiro dígito ali. Quando a gente faz o cálculo para achar a característica, nós fazemos de uma maneira diferente. Nós contamos o zero incluindo o que vai à esquerda da vírgula. Ah, mas aí não dá errado? Não, sabe por que não dá errado? Porque você só coloca uma casa à esquerda da vírgula, só um zero. Você não põe 0, 0, vírgula. Nem 0, 0, 0, vírgula. Você põe 0, vírgula. Acabou. Tá? Então, ele sempre vai aumentar mais uma casa. Que suprime essa necessidade de considerar o primeiro dígito como um zero. Tá bom? O primeiro dígito não nulo. Então, são características do nosso sistema de numeração que nós precisamos estar bem afinados com isso. Então, até a nossa próxima aula de logaritmos. Bem, agora que nós já terminamos os exercícios de hoje, preciso te dar alguns conselhos. Primeiro, tenha um lugar específico para estudar. Como eu coloquei aqui uma mesa, tem seu livro, seu caderno, ou a sua folha de anotações, uma calculadora, uma régua, uma caneta, um lápis, isso é necessário.
Um relógio para controlar o horário. Gente, estudar demais não é bom. Estuda um pouco, alguns 20 minutos, ainda mais se você estiver vendo também a videoaula, cansa demais passar disso. Vê, faz anotações, revê alguma coisa que precisa ali, anota também. Pronto, fecha o computador, agora vamos reescrever. Por exemplo, nós estamos fazendo exercícios. Refaça esses exercícios. Você já anotou, né? Anote, refaz, um por um. Ou você anota um, refaz, anota outro, refaz. Aí o critério é seu. Mas é importante você fazer isso. E também, mesmo que não vá, que seja um outro conteúdo assim, que não trabalhe tanto exercício, seja uma explicação mesmo de matemática ou outra matéria, outro conteúdo, você faz o quê? Que não tenha cálculo, você vai lá e faz as anotações, faz um pequeno resumo ali, né? Aquilo que você julgou importante, que você reviu, que você foi anotando um pouco enquanto estava assistindo a aula. Essa é a ideia. E tem um pequeno planejamento. Você viu que eu coloquei aqui na frente, na parede, um quadro, né? Então, esse quadro é um quadro de aviso. Você faz um planejamento, o planejamento do mês, o planejamento, o que eu vou fazer, qual a minha meta. Olha, neste bimestre eu me atrapalhei com as matérias, não consegui fazer. A minha meta agora é recuperar isso. Essa é a minha primeira meta, agora, mais próximo. Então, deixa eu fazer aqui, vai. Aí você quadricula, né? Põe umas fitas isolantes, faz o que você achar melhor, um cordão, passa alguns traços. O importante é que você tenha algo que fique visível, que você tenha um cantinho de estudo e que você consiga olhar e se controlar, tá bom? Não é um lugar assim para você ficar colocando coisinhas agradáveis. Às vezes a gente tem tendência, poxa, deixa eu colocar uma frase que inspira, um desenho. E daqui a pouco você colocou a foto da família inteira, do namorado, do cachorro, do papagaio, de tudo. E aí não teve espaço para você colocar as anotações importantes. Então, se você quiser colocar algo assim muito pessoal, como por exemplo uma frase para você sempre se lembrar, né, algo lhe encorajando, tá de bom tamanho, nada mais além disso. Então, eu tenho um pequeno quadro que é de cortiça e eu cortei um frascozinho, a parte de baixo de um frasco de leite, né, branco. Então eu cortei ali e deixei um pouquinho maior num dos lados. Ele ficou quadrangular, ficou uma caixinha branca, né? E eu preguei assim com um alfinete ali. Então, esse negocinho que eu coloquei ali no canto é para colocar vários alfinetes, porque às vezes eu tenho que colocar um lembrete ali rápido. Eu trabalho com lembretes, então eu acho legal isso. Então, você tem que deixar organizado. É o que eu falei, você põe aquilo que vai ser útil. Não vai, não põe, tá bom? O que mais? Você viu que eu coloquei aqui embaixo um checklist. Então tá em verde aqui, né? É muito legal você ter listas com checklist. Acostume-se. Isso é muito bom. Até para a nossa... Olha, isso entra no nosso estudo de matemática, a parte de matemática financeira. Você vai ao mercado, vá com uma lista e vá fazendo um checklist, vá ticando. Professor, eu vou pagar mico, né? Pagar mico é se você chegar no caixa e não tiver dinheiro para pagar. Por quê? Porque você foi comprando tudo diferente do que você tinha planejado. Pagar mico é você comprar demais e depois não ter dinheiro para pagar as outras contas. Por quê? Porque você não seguiu o seu checklist, né? Então, é muito bom, você passa a ter controle e você evita o lado emocional. Você sabia que as empresas trabalham isso? Então, e tem uma área da matemática que trabalha com essas estratégias. É a chamada teoria dos modelos, ou teoria dos jogos, muito divulgada por John e desenvolvida por John Nash. Mas tem outros também, tá bom? Então, e aí, voltando aqui, né, por exemplo, você entra no mercado, que eu tinha falado agora. Eles já sabem que aquelas coisas que você precisa, que você gravou, que tem na sua cabeça, que são de primeira necessidade e tal,
ele vai colocar mais lá no fundo, num lugar onde você tem que atravessar o mercado inteiro para chegar lá. Por que eles fazem isso? Porque assim ele te obriga a passar por todas as outras prateleiras, outras coisas e ver as promoções. Às vezes eles põem alguma coisa assim logo ali na entrada, desse tipo de coisa, de insumos de primeira necessidade, que ele vê que você consome mais. Às vezes ele até põe, mas assim, para atrair ou como uma promoção mesmo. Mas o grosso não está aí, né? Aquilo que naquela loja característica da população local ali é comprar mais aquela coisa e ele vai colocar lá no fundo. Por exemplo, aqui onde eu moro, os mercados têm costume de deixar a parte da feira, né, de coisas de feira muito para o fundo. Feira e coisas de prato principal como peixe, carne, essas coisas, eles deixam no fundo. Então isso obriga a gente a passar pelos corredores com um monte de quinquilharia. E aí você vê a bolacha, você vê isso, você aquilo e você vai levando. Vai levando se você não tiver um checklist. Porque aí a emoção fica de lado. Você vai, não, eu já planejei que eu vou levar, é isso daqui. Se você não fizer isso, você nem se dá conta que você levou coisas que já tinham e que não tem necessidade de estocar. Né? Ou você vai comer demais, ou então ela vai estragar, vai perder a validade. Tá certo? Bom, então essas são algumas dicas de local de estudo. Agora, estamos estudando logaritmo. É uma coisa que não é muito fácil. E nós não temos muito tempo, nós não estamos em sala de aula para ficar estudando e dar um tempo para você ficar ali do seu lado, tirando dúvidas, te encorajando, né? Usar uma aula para explicar a outra, para fazer essa atividade como eu tinha planejado. Mas, olha só que interessante, tem uma coisa que você precisa saber. Quando eu planejei a aula desse tipo, eu pensei, meus alunos têm muito pouco tempo e eu quero que eles estudem, escrevam. Então, uma aula fica para escrever, a outra para explicar. Por quê? Porque, sabe quando você dorme? Pode ser à tarde ou pode ser à noite. Você dorme. Para que serve? Para o corpo descansar, né? Você já ouviu isso bastante. O corpo até descansa, mas ele é mais ou menos isso, porque ele não para de funcionar, né? Ele pode diminuir a intensidade, mas ele não para de funcionar, senão você morre. Então, na verdade, o grande ponto aí, né? A grande sacada é o quê? É que o nosso cérebro é que vai utilizar esse tempo. Nosso cérebro é como um computador. E ele vai registrar as sinapses que são colocadas como importantes, que você não pode esquecer. Então, como é que ele vai gravar essas sinapses? Alguém tem que ir lá e dar um toque, né? E escolher. Quem é essa pessoa? Você. E como é que você faz isso? Escrevendo. Tem que escrever, tem que fazer exercício. Então você pega esse exercício e exercita. Faz, anota, refaz. Eu tô com dúvida, tô cheio, tô cansado. Tá bom, vai tomar uma água, né? Faz umas flexões. Lava o rosto. Não, eu tenho que encarar esse exercício, ele não vai me vencer. Você volta lá e tenta de novo. E é assim que tem que fazer, tem que anotar. Quando você escreve, você está dizendo para o seu cérebro, olha, isso é importante, não pode esquecer. Pronto. Professor, e se eu não fizer isso e acabar pegando no sono antes? Adeus. Pode assistir a aula de novo. Sabe por quê? Seu cérebro vai jogar fora. Ele fala, isso não precisa. Vai para a lata de lixo. Porque pensa o seguinte, seu cérebro não está vendo só a aula, ele está vendo um monte de coisas. Ele vê o carro na rua, ele vê o anúncio na revista, na internet, o jornal televisivo, a novela, a mamãe falando, fulano, vem almoçar que você já está atrasado. E ele vê o cachorro fazendo xixi ali na porta, né, no seu sapato. Então, seu cérebro vê um monte de coisa que você tem que decidir durante o dia, um monte de coisa acontece na sua vida. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai gravar tudo isso? Você já pensou se ele ficar com todas essas coisas armazenadas? É por isso que tem um monte de coisa que você fica tentando lembrar, puxa, e não lembra. Porque ele jogou fora. Ele precisa disso para sobreviver, ele tem que liberar espaço, deixa só aquilo que é importante. Então, gente,
Como é que você contribui para ele saber o que é para jogar fora e o que não é? Antes de dormir, faz isso. Tá bom? Ah, eu gosto de tirar um cochilinho à tarde. Ah, ainda mais agora que eu não estou indo para aula na escola, né? Estou acompanhando a aula pela internet. Eu consigo fazer isso com o meu horário? Tudo bem. Estuda antes do cochilo. E aí não tem problema. Tá bom? Você já fez a experiência de anotar? Ah, deixa eu planejar minha agenda porque amanhã eu quero fazer tudo certinho. Aí você escreve. Quando chega no outro dia, você nem precisa do relógio para acordar. E mais, você acorda já sabendo tudo que você tem que fazer. Por quê? Porque você anotou, o seu cérebro gravou aquilo que era importante. Que não era, você não anotou, então que não era importante, ele apagou, deletou. Não tem mais volta. Tá bom? Então é isso, gente. Está dada a dica, esse era o nosso objetivo aqui, tá? Desse último slide. Até a próxima aula.